tarde a todos vocês, sejam bem-vindos. Sextou, hein? Tá no ar a melhor resenha esportiva da sua TV. A gente vai mostrar tudo o que aconteceu ontem no Barradão. Infelizmente, o Vitória não saiu do 0-0 e precisava marcar muitos gols para garantir a classificação na próxima fase da Copa do Nordeste. Então, o rubro-negro está fora da competição regional. Vamos falar também da rodada do fim de semana, que está por vir um duelo de baianos versus cariocas, né? Como é que estão os nossos times? As preparações aí, o técnico Guto Ferreira de um lado, Wagner Mancini do outro. E você aqui fica sempre bem informado com a super bancada que eu vou te apresentar daqui a pouquinho, porque já sabe, tá no nosso Facebook, os donos da bola BA, deixa lá seu comentário, faça sua pergunta. E é o seguinte, manda sua selfie pra mim, 986224760 é o número. Quero ver você também de Sergipe, a galera do interior, nos bairros de Aracaju, no interior do estado da Bahia e na capital também. Pode mandar sua foto que eu mostro já já, agora com boa tarde especial para Glauber Guerra. Seja bem-vindo, querido. Boa tarde, Juliana. Eu que agradeço esse convite. É um prazer estar aqui. A gente vai falar, né? Futebol, que é o mais importante. Vamos falar de Bahia, de Vitória e o que você mandar. O zagueiro Aderlan também é o nosso convidado aqui. Veio hoje para contar pra gente como é que tá a situação do rubro-negro e, claro, falar desse momento dele, que teve uma lesão bem na hora que estava engrenando a dupla de zaga rubro-negra. Boa tarde, Aderlan. Seja bem-vindo aos Donos da Bola. Boa tarde, Juliana. Obrigado. E estarei à disposição aqui para responder todas as perguntas. Muito bom. Fechando o trio, Rafael Machado. Boa tarde, Rafa. Muito boa tarde, Juliana. Boa tarde aos companheiros aqui da bancada. Boa tarde ao amigo telespectador. Muitos assuntos para a gente debater. Infelizmente, o Vitória dando adeus à Copa do Nordeste, mas final de semana já tem que virar a página. Brasileirão, Bahia e Vitória. Muito assunto para a gente debater. Pois é, a palavra é assim. Infelizmente, o Vitória está fora da semifinal da Copa do Nordeste. Ontem, no Barradão, o rubro-negro recebeu Sampaio Corrêa e todo mundo já sabia, né? Uma missão muito difícil, afinal, o primeiro jogo tinha sido 3-0 para a equipe maranhense. O Vitória precisava aí de muitos gols, mas não saiu do 0-0. A desvantagem era grande. O Vitória precisava de pelo menos 3 gols para levar a decisão para os pênaltis. Mas a pouca criatividade do Leão fez com que o time não marcasse um golzinho sequer. Os donos da casa reclamaram de um toque na mão de um jogador do Sampaio Corrêa dentro da área, mas o árbitro mandou seguir. Para complicar ainda mais a vida rubro-negra, o Sampaio teve um goleiro em uma noite brilhante. Numa cabeçada a queima-roupa, Andrei foi gigante. E na segunda vez que o zagueiro Fredson colocou o braço na bola dentro da área, aí sim o árbitro marcou o pênalti. Neilton, o artilheiro do Vitória com 16 gols, foi para a cobrança. Esperou até o último momento para bater, mas Andrei acertou o canto e defendeu. Esperei até o último minuto, mas eu já tinha visto vídeos. Vi o vídeo do último jogo, que ele bateu chapado mais para o meio do gol. Eu esperei o máximo ali. Escolhi o canto certo, fui feliz, o Papai do Céu abençoou. Os 45 minutos finais tiveram um cenário parecido com os do primeiro tempo. O time de Mancini abusou em cruzamentos que não deram em nada. O Vitória teve as oportunidades e não chegou ao gol porque falhou exatamente aonde normalmente a gente tinha a possibilidade de, saindo na frente, mudar o panorama do jogo. Sem acertar na criação, o rubro-negro ainda deu espaço para o adversário matar o jogo. Mas Ronaldo impediu que o pior acontecesse. O garoto de 21 anos fez a estreia dele como um jogador profissional do Vitória. A entrada dele fez com que nós tivéssemos um atleta de 20 anos que ainda não tinha jogado, mas que se comportou muito bem. Não só dentro de campo, mas no pré-jogo também, no pós-jogo. Então, é mais um atleta que está inserido dentro de um contexto que pode ser aproveitado ao longo do ano. Mas a noite era mesmo de outro goleiro. Andrei fechou o gol do Sampaio de todos os jeitos. Eu estou muito feliz, sabe? Espero poder manter essa regularidade durante o ano. O que parece ter sido determinante na eliminação do Vitória nas quartas de final da Copa do Nordeste foi a opção do técnico Wagner Mancini ter colocado um time alternativo no primeiro jogo em São Luís do Maranhão. Pelo menos foi o que achou o torcedor nas arquibancadas. O
nosso elenco na Copa do Nordeste ele estava reduzido em função de alguns atletas que não poderiam jogar. Então, por isso, eu tive que ir com o time que eu tinha de melhor naquele momento. Muita gente entendendo que a gente menosprezou o Sampaio, mas não foi isso que aconteceu. E os protestos se estenderam também à diretoria do clube. Alguns dos quase 8.000 rubro-negros que foram ao Barradão pediram contratações. Perdemos um pênalti, né, que talvez se fosse feito mudaria o rumo do jogo, mas não dá para ficar aqui lamentando não. O Mancini não é assim, o elenco não é assim, acho que a gente tem que ter a cabeça no lugar, saber que tem muita coisa a ser jogada, que só uma equipe passaria, infelizmente não fomos nós. Vamos começar com a Aderlan, né, que está lá dentro, sabe o clima, o momento. Imagino que vocês, claro, não gostariam de uma eliminação. Como lidar com isso agora, Aderlan? Sim, a pressão no Vitória por resultados grandes, né? Viemos de uma grande vitória contra o Ceará no domingo. Um jogo difícil. Sabíamos que esse jogo ia ser complicado, né? Que é reverter um placar de 3-0 é muito difícil. O Sampaio ontem se portou muito bem em campo, mas tivemos as nossas oportunidades. A bola não entrou, mas agora é trabalhar, né? Porque já tem jogo no domingo e não tem como lamentar porque o domingo já está quase aí. Rafa, Glauber, o Mancini falou ali da questão do time alternativo que ele colocou no primeiro jogo. O torcedor se demonstrou chateado, claro, né, porque queria a continuidade da equipe na competição, até porque Vitória, Bahia e Ceará entram como favoritos num campeonato como esse, e ser eliminado antes de uma semifinal é um tanto quanto precoce. Mas o Mancini falou, não, é o que eu tinha de melhor ali naquele momento, porque o time tinha problemas, alguns jogadores não estavam inscritos e tal, mas alguns jogadores foram poupados, né? E a gente pode até citar alguns desses nomes. Isso foi determinante para a eliminação do Vitória? Eu acredito que sim, Juliana, até porque o Mancini falou, a gente tem que acreditar na palavra do treinador, mas meu colega Anderson Matos, que é repórter, tem fontes dentro do clube, recebeu informações no dia que alguns atletas seriam poupados. E eu posso citar os nomes aqui do Canu. Só ver a escalação. O Canu e o Rainer foram poupados. Ele recebeu informação de uma pessoa de dentro do clube. Logicamente, a fonte deve ser preservada, mas o Mancini disse que esses atletas não tinham condições de ir para o jogo. Sem dúvida, o resultado do jogo de ida foi muito determinante, também a postura que o Vitória adotou, porque ontem, nos bastidores, eu estava batendo um papo com algumas pessoas do Sampaio Corrêa e eu percebi realmente aquela questão, eles muito, digamos assim, magoados. Eles falaram, essa classificação aqui se deve ao menosprezo que a gente recebeu lá em São Luís. Então a gente percebeu que isso foi utilizado como discurso motivacional, até vazou aquela fala do Maracás no vestiário, e aí dizendo que eles menosprezaram a gente, já estão achando que vão para a semifinal. E o Maracás usando a lei do ex. Pois né? Completou ontem 50 jogos com a camisa do Sampaio, parece que não saiu muito bem do Vitória, deu declarações, inclusive, dizendo que não teve oportunidades. Então, é uma pena, porque eu concordo com você, eu acho que era o único título que o Vitória tinha condições de conquistar nessa temporada, já que já saiu da Copa do Brasil. O brasileiro a gente sabe que é um pouco mais complicado, por questão de investimento, e eu não diria um pouco precoce, não, é uma queda precoce, é uma surpresa, ninguém esperava o Vitória cair para o Sampaio Corrêa, não tirando os méritos, mas uma pena realmente essa eliminação de ontem. Agora o Mancini até explicou, não é querendo defender, a Aderlan é atleta e ele pode até explicar isso melhor, que existe o exame de secar. Alguns jogadores, eu tive a informação que foram poupados porque estava com desgaste físico grande. Então, corria o risco de repente, colocar naquele jogo, estourar para o Campeonato Brasileiro ou ficar de fora para o jogo de volta. A estratégia foi mais ou menos essa. Segundo também tive informações do Departamento Médico que alguns jogadores estavam com um nível de secar elevado. Mas, enfim, página virada, Vitória foi eliminado, perdeu dinheiro também, porque tem a premiação, se avançasse para a próxima fase. Bilheteria também, né? Bilheteria, e agora é focar no Campeonato Brasileiro, que não pode cair de jeito nenhum, porque se cair vai ser um desastre. A receita de 40 milhões de televisão vai cair para 9 milhões.
para quem for rebaixado para o ano que vem. Então, Série B, nunca mais, não pode. É importante a gente ressaltar isso, desculpa, Juliana, é só um adendo com o que o Glauber falou. Não existe mais aquele colchão que existia, os times que caíam da Série A para a Série B, que caíam com a mesma cota de Série A no primeiro ano. Depois caía 30% e aí ia caindo. Hoje não tem mais esse colchão, então como o Glauber falou, amigo, pensar em rebaixamento nesse ano é difícil. Você falou em pressão, né? E quando você foi contratado, existia uma pressão muito grande em torno da dupla de zaga. Uma instabilidade, o Canu e o Ramon não conseguindo se ajustar. E aí o Mancini fazia testes que não davam certo. Você chegou e logo na estreia o torcedor olhou assim e falou, nossa, parece que o nosso problema está resolvido. Mas depois veio uma lesão. Como é que você está agora? Não, agora eu estou bem. Treinei bem essa semana, voltei na terça-feira. Agora eu vou treinar hoje e amanhã para ver se tenho condições de jogo, mas fisicamente estou bem. Essa questão da cobrança, como eu falei no início, é normal. O Vitória é um clube grande e a cobrança vai existir. E quando os resultados não vêm, a cobrança se torna em dobro, né? E em relação ao menosprezo, eu acho que não existe menosprezo. Há jogadores ali que também buscam oportunidade. Muitas vezes o treinador não tem posse de colocar no brasileiro, viu naquele momento, com alguns jogadores que vinham de jogos em cima, como o caso do Canu e o Rainer, que ele citou, que vinha e até o CK deu alto, muita gente não sabe disso, porque vinha de uma viagem de São Paulo, Maranhão, e o cansaço aconteceu. Houve mudanças, os jogadores tomamos 3-0, aí vai cair em cima do treinador e vai cair daqueles jogadores que entraram. Mas eu acho que o menosprezo não existe, não, porque o futebol, não tem como menosprezar ninguém. Eu acho que é muito mais por parte do Sampaio Corrêa, né, que vê assim, por que não vai o time titular? E aí, do jogo, eles têm que utilizar isso para motivar. Do próprio torcedor aqui, é claro que eles utilizam de qualquer coisa para puxar como gancho, e essa coisa de culpar um ou outro, eu não gosto disso. Muito se falou da questão do Kaique, duas falhas, e aí o Mancini e tal, é um conjunto. Eu comentei aqui depois da derrota, o Kaique falhou 2 vezes, mas o time também não conseguiu reagir, não levou perigo nenhum ao Sampaio Corrêa no primeiro jogo, né? O Mancini colocou uma equipe mesclada, então era o momento daqueles jogadores tentarem algo, mas é naquele dia que não deu. Aí você vai tentar explicações, há limitações no elenco, o que houve, tecnicamente, um jogador ou outro, enfim. Infelizmente aconteceu, e eu acho que internamente, claro que é preciso ter uma conversa do presidente com a comissão, os próprios jogadores, porque já são 3 competições que o Vitória não tem sucesso. No Campeonato Baiano perdeu o título, né, para o seu maior rival, que é o Bahia, foi eliminado da Copa do Brasil e agora da Copa do Nordeste. Então é um ano que resta aí o brasileiro para a equipe tentar se manter bem na tabela, que é o que o torcedor espera. E aí vem o Botafogo nesse fim de semana, um jogo complicado, fora de casa. A Derlan, fora de casa no ano passado, o Vitória conseguiu excelentes resultados no Brasileiro, era o contrário, quando jogava no Barradão era terrível, e fora de casa acabava surpreendendo. Para vocês seria muito bom uma sequência de 2 vitórias no Brasileiro, porque aí já daria uma acalmada e a pressão com certeza diminui bastante. Né? No caso, seria segunda vitória. No Brasileiro, seria terceira. Segunda vitória fora de casa, mas sempre importante pontuar, porque estávamos, se você ver, semana passada na lanterna, quase na lanterna. E o Brasil é o seguinte, em uma semana... Está tudo muito embolado. Embolado, você vai do céu ao inferno em uma semana. A gente ganhamos o jogo do Vasco, né, 3-2, fomos jogar contra o Sampaio Corrêa, já outra vez, já pôs em causa o valor de alguns jogadores e do elenco também. É que o torcedor é passional e eu acho que vocês entendem Não, isso, entendemos, né? Entendeu? A questão é que nós jogadores sabemos do esforço e da nossa responsabilidade que temos em vestir a camisa do Vitória. E nesses dia a dia, treinamentos, eu acho que eles que acompanham o nosso dia a dia, o grupo é bom. A questão é ganhar jogos para que a torcida tenha mais confiança e nos apoie.
Tudo passa pela bola na rede, né? Sem dúvida, eu acho que o que pesa muito, se a gente for parar para analisar friamente, a eliminação na Copa do Brasil, lógico que dói, mas é um resultado normal. O Corinthians é uma das principais potências do ano. Agora, o que mais dói, eu acho, principalmente, é que o torcedor do Vitória nos últimos anos está acostumado, pelo menos regionalmente, a estar sempre chegando nas decisões. Aí perde uma decisão para o rival, da forma como foi perdendo os 2 jogos, toda aquela polêmica, enfim, e agora uma eliminação precoce contra o Sampaio Corrêa. Então, eu acho que isso vem muito do acúmulo, aí começa a cair a pressão sobre um ou sobre outro, mas eu estou com o Aderlan. Eu acho que não existe aquela de culpar apenas um. Você tem que apontar a culpa do presidente Ricardo Davi, claro, do Erasmo Damiani, que já não está mais aí, do Mancini, que a gente tem que ressaltar também que, ao meu ver, é claro, é a minha opinião, o Vitória vem caindo de produção. A gente, no início do ano, elogiou muito que o Vitória conseguia fazer um bom futebol. Lógico, o nível técnico era um pouco mais baixo no Campeonato Baiano, mas o Vitória vinha fazendo boas apresentações. O nível começou a cair um pouco, e isso é que eu acho que tem deixado o torcedor um pouco mais preocupado. Mas não tem essa de apontar um, não. Eu acho que todos têm sua parcela de culpa. Com certeza. Glauber, o Rafa falou agora do Erasmo Damiani. E aí esse nome para substituir? Quem vai ser o gestor de futebol do Vitória? Nada, por enquanto? Por enquanto ainda nada. Tem negociações. A gente sabe, o Ricardo Davi mesmo falou que procurou o Rodrigo Caetano, mas ele já disse não e acertou com o Internacional. Foi apresentado ontem. Tem vários nomes aí sendo ventilados, mas de concreto ainda nenhum. A gente está buscando aí, Anderson Matos, companheiro do Rafael, a gente está apurando aí para ver se a gente descobre. Mas, por enquanto, ainda não tem nada de concreto. Eu acredito que daqui para a semana que vem já deve ter pintado alguma novidade. Agora, de acordo com o próprio presidente Ricardo Davi, ele e o Chico Salles, seu vice-presidente, estão já encaminhando algumas situações de contratações. Estão, digamos assim, exercendo a função interina. Vamos aguardar aí para ver cenas dos próximos capítulos. Vão achar alguém para especialista no assunto e no mercado, né? Já estamos de volta ao vivo com os donos da bola para você. Daqui a pouquinho vai ter aquela rodada de palpite que a gente conhece bem. A Aderlan vai deixar mensagem para a torcida rubro-negra. Aí, agora vamos ver a tabela de classificação, como é que tá aí. Tudo muito embolado, né? Como já comentamos. Veja só, o Atlético Mineiro está liderando com 13 pontos. Aí vem a turminha dos 11. Flamengo, Corinthians e Palmeiras. O Fluminense aparece em quinto com 10, o América Mineiro também tem 10, junto com o São Paulo. O Grêmio tem 9, Vasco e Internacional tem 8 pontos, virando com 8 Botafogo e Sport. Botafogo é o adversário do Vitória, tem só um pontinho a mais que o Vitória, tá vendo que aparece ali atrás do Cruzeiro. O Santos tem 6, Chapecoense 6, Atlético Paranaense 5, Bahia 5, Ceará 3 e Paraná com 2 pontos. A gente está entrando na sexta, né? Vamos para a sexta rodada. Sétima? Não. Sétima, né? Sétima rodada. Sétima rodada nesse fim de semana. Com 10 rodadas a gente já começa a ter uma ideia do que é o campeonato. Eu acho que por aí mesmo, porque ainda está muito cedo para a gente dizer que, tirando Ceará e Paraná, que eu acho que vão lutar até o final contra o rebaixamento, mas a gente vê clubes ali como Bahia, como Atlético Paranaense, Santos, o próprio Vitória, o Cruzeiro, que tem condições ainda de dar uma ressurgida, mas precisa ressurgir logo. Bahia mesmo com menos 6 de saldo, é algo que preocupa, precisa dar uma respirada logo, e esse jogo contra o Vasco eu acho que vai ser fundamental para isso. O quadro começa mais a se desenhar a partir da metade ali do Campeonato Brasileiro. Eu boto principalmente que vai ter a parada da Copa e os times vão ter tempo para se reformular, trazer contratações, vão fazer uma espécie de intertemporada ali e tal, vai poder fazer os ajustes necessários. Então, possa ser que quem está lá embaixo possa conseguir sair, quem estiver lá em cima pode ter um declínio técnico. Então, tudo depende dessa parada da Copa, como é que as equipes vão se comportar que estão na parte intermediária no mercado da bola. Aderlan, você costuma dar uma olhada, tal, ou prefere ficar jogo por jogo para não... Não, assim, eles comentaram, eles jornalistas, nós jogadores, a preocupação vem desde a primeira jornada ali, porque... São os mesmos 3 pontos do início ao fim. Que é aqueles 3 pontos que vai fazer falta lá no final. Com certeza. E, às vezes um gol faz falta, né? E a preocupação nossa é muito grande estar ali, porque é uma zona que é difícil de sair. Isso aí. Vamos palpitar, então? Primeiro, vou começar pelo Vitória. Lá no Rio de Janeiro, Botafogo e Vitória. Fala, Glauber. Eu vou dizer aqui, me desculpe, Aderlan, que está aqui, mas o Vitória vai levar um gol, mas vai vencer. Vai ser 2-1. Desculpe, porque ele é do setor defensivo. Mas não vai ser um resultado normal, eu acho que vai ganhar. Olha, o Vitória não tem me passado confiabilidade, mas eu concordo com o Glauber, o Mancini gosta desses jogos. Então, eu acho que Vitória pode armar um esquema ali, mas acho que vai dar empate essa partida aí. 1-1 é o meu palpite. Vou dar 1-0 pro Vitória, hein, para garantir esses 3 pontos. E aí, Aderlan?
1 a 0 é goleada? Vou ficar com 1 a 0. Ah.